Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a questão do masking para a gente ter uma compreensão de como é que efetivamente o mascaramento ele acontece. Então, primeiro é o seguinte, o masking ele não deixa de ser também um mecanismo de defesa para os enfrentamentos da questão social. Além disso, a utilização do mascaramento dentro da condição autista tem por finalidade fazer com que o indivíduo ele se ajuste a determinadas normas sociais e ele evite críticas, desqualificações, etc. O mascaramento, o masking, ele pode ser utilizado de três formas. Pode ser um masking por compensação, pode ser o mascaramento propriamente dito, ou pode ser um masking por assimilação. Vamos entender cada um deles. O masking por compensação, ele faz com que o indivíduo estruture determinadas estratégias para lidar com dificuldades dele, desenvolvendo habilidades alternativas para se relacionar com as expectativas do meio social. Então, por exemplo, ele vai aprender determinadas habilidades específicas como olhar nos olhos, fazer determinados gestos, tá? Quando nós falamos do masking por mascaramento, nós estamos falando num indivíduo que vai omitir características relacionadas à condição autista e vai passar a imitar comportamentos de pessoas ao seu redor, numa tentativa de reproduzir uma conduta e uma ação de senso comum. Então você vai omitir o quê? Você pode omitir comportamentos repetitivos, você pode omitir estereotipias, entre outras coisas. E o masking por assimilação, ele é definido como um movimento que internaliza normas e comportamentos neurotípicos, não neurodivergentes, para você aparecer, dar a impressão que esta pessoa está se adequando a essas expectativas sociais. Por exemplo, adotar maneiras de falar, de se vestir e assim por diante. Então, quando você avalia o processo de identificação de uma condição autista, você precisa construir uma dinâmica de funcionalidade sobre a maneira como o indivíduo estabelece a sua interação com o meio para gerar essa adaptação. Lembrando, o masking ele é observado com mais facilidade no público feminino, porém o público masculino ele também apresenta o masking, tá? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre diferenças do masking no TDAH, no autismo, em outras condições neurodivergentes e neuropsiquiátricas. Primeiro vamos compreender essa questão, ok? Um grande abraço para vocês.